Oi, gente, como vocês estão? Feliz Ano Novo! Estamos de volta e lá vou eu inaugurar outro quadro aqui nesse canal. Esse quadro Miscelâneas é para a gente falar de coisas que aparentemente não tem nada a ver com Grécia Antiga, mas que fazem referências a alguma coisa da cultura grega, que eu acho que vai ser bem divertido, bem interessante. Então, para começar, o que me inspirou a começar esse quadro foi nosso querido Tolkien, do Senhor dos Anéis, do Hobbit, porque ele tem dois personagens que eu adoro, inclusive, que são Beren e Lúthien. Essa é uma história meio a la Romeu e Julieta. Beren é um homem lá da primeira era, primeira idade, lá dos primórdios do mundo, que se apaixona pela Lúthien, que é uma elfa, a criatura mais linda que já existiu. Tanto é que a única que vai se aproximar da beleza da Lúthien é a tataraneta dela, muitas eras depois, que é Arwen, que é o par romântico do Aragorn, né, para situar ali com o Senhor dos Anéis. Mas bem, Beren e Lúthien vivem a princípio um amor impossível, porque o pai dela não aprova, e mesmo sem isso seria um grande problema, porque elfos são imortais e homens são mortais. Então, ninguém havia tentado algo como isso assim antes. Mas onde que entra a Grécia aí? Então, lá pelo final da história, então fica aí o alerta de spoiler para quem quiser, Beren morre e Lúthien, sem suportar a tristeza, acaba morrendo também. A princípio, elfos são imortais, mas eles podem sofrer certos tipos de morte, né? Eles podem ser mortos, e no caso da Lúthien, algo como morrer de tristeza. Bom, ela vai até o juiz dos mortos, não é exatamente um Hades, tá? Mas vamos usar esse termo, juiz dos mortos, para implorar que Beren seja restituído à vida. E o que isso lembra? O mito de Orfeu e Eurídice. Né? A diferença é que Eurídice morre e Orfeu vai buscar a alma dela, né? Para que ela volte à vida. E na história do Tolkien, Beren morre primeiro, Lúthien morre depois, mas ao invés do espírito dela seguir para o lugar para onde vão os elfos quando morrem, ela vai atrás do Beren. Né? No pós-vida, nem mesmo as almas se misturam. A dos elfos vão para um certo lugar, a dos homens, dos mortais, vão para outro. Sem entrar no quão complexo é o mundo do Tolkien, né? Estou resumindo muito. Mas, enfim, a Lúthien canta, assim como Orfeu toca a lira, né? E comove Mandos, que é esse juiz dos mortos. E a diferença, a vantagem que ela tem sobre Orfeu é que ela consegue, né, trazer Beren de volta à vida. Claro, tudo tem um custo, então a vida não vai ser só alegria e arco-íris, né, quando os dois voltarem, que ela consegue que tanto Beren quanto ela própria voltem à vida. Porém, Lúthien volta como mortal. Mas para ela é um preço pequeno a se pagar para estar com o amor da vida dela. Então temos aí um Orfeu e Eurídice reverso, né? Porque é ela que vai buscar ele na história de Beren e Lúthien, termina com um final feliz, que é ainda melhor. E agora, que eu acho que é o nosso caso mais interessante, nós temos, opa, voltando, família em casa é isso, gente. Uma lenda mexicana que foi influenciada por uma peça de teatro grego. Olha só, talvez alguns de vocês tenham visto aquele filme lá, A Maldição da Chorona, que é mais ou menos recente, e dizem que não é muito bom. E a Chorona é o fantasma de uma mulher que matou os filhos num ato de vingança e desespero. Qual é a história mais recorrente? Porque mitos, lendas têm várias versões. Bom, a versão mais comum é de que havia ali no México colonial, né, século XVI, XVII, por aí, uma mulher de origem indígena muito bonita que se apaixona por um homem branco, de posses, um homem rico. Os dois vivem felizes por algum tempo, têm filhos, até que um dia, sem mais nem menos, esse cara some. Ela fica ali criando os filhos sozinha,
E um belo dia, o bonito resolve voltar, diz que vai se casar com uma mulher da estirpe dele, uma mulher branca, e que vai levar os filhos com ele. A nossa moça se desespera e pede um tempo para se despedir dos meninos, mas o que ela faz é afogar os dois meninos no rio e se afogar também logo em seguida. Quando ela chega no momento do seu juízo final, né, no pós-vida, ela é impedida de entrar no céu. Ela só pode entrar se ela trouxer os meninos, as almas dos meninos junto. Então ela volta à Terra como um fantasma de uma mulher vestida de branco, que é vista sempre chorando, com o rosto velado, né, à beira dos rios, de qualquer curso de água correndo, né? Porque ela afogou os meninos e se afogou. Então tem toda a história de que se você ouvir uma mulher chorando de noite perto de um rio, vaza, né? Não olha para trás, porque ela pode te levar e ela leva crianças também. E tem sempre aquela história, né? Criança desobediente, chorona, vai vir te pegar. Porque ela está à procura dos filhos dela, né? Angustiada, como esteve em vida, desesperada, então ela já nem diferencia, ela simplesmente pega as crianças que têm o azar de passarem perto dela. Bom, essa é a história. A Chorona é uma figura muito popular nas lendas do México e ela se popularizou, dentre outras coisas, por causa desse filme de terror, né? Ela está se tornando uma figura mundialmente conhecida. E onde entra referências gregas aí? Acontece, né? Essa é uma história muito curiosa que eu descobri assistindo Monstrum, que é uma playlist de um canal, tudo em inglês, né? Mas é um inglês bem pausado, então quem já manja um pouquinho pode entender. Que eu vou deixar aqui na descrição um canal chamado Storied, apresentado pela Emily Zarka, uma pesquisadora muito simpática, que pesquisa justamente criaturas monstruosas, fabulosas, e numa dessas ela falou da Chorona. Foi aí que eu soube desse cruzamento entre México e Grécia Antiga. O que acontece? Os astecas, né, um povo indígena que habitava, o povo nativo que habitava grande parte do México, já tinha uma história que lembra da Chorona, mas sem esse elemento de assassinato dos filhos e dela voltar, né, para purgar um pecado. Qual era a história deles? Havia uma divindade que cuidava das mães, chamada Cihuacoatl, mais ou menos assim. Uma divindade responsável pelos assuntos de maternidade, de fertilidade. Estou olhando aqui na minha colinha. E ela aparecia como? Vestida de branco, carregando um berço, à noite, pelas ruas, chorando. Por quê? Como uma divindade que cuida das mães, ela também representava as mulheres que morriam no parto. E os bebês também, né, que morriam no parto. Então ela andava de branco pelas ruas, carregando um berço, chorando. E ela desaparecia em um lago ou rio. Então a gente tem vários elementos que vão compor a lenda da Chorona mais para frente. Uma mulher vestida de branco, chorando, né, pela perda do filho. Acontece que aqui não tem nada, né, de assassinato de crianças, nem nada do tipo. E na cultura asteca, as mulheres que morriam no parto eram muito valorizadas, eram as únicas que tinham direito a um pós-vida, a continuar existindo depois da morte, né? E isso era um privilégio dado somente a elas e aos guerreiros, continuar existindo no pós-vida. O porém é que depois que elas morriam, não era muito feliz, não. Elas se tornavam espíritos que esperavam das encruzilhadas para assombrar os homens e as crianças. A gente tem mais uma coisa da lenda da Chorona. Bom, mas se não tem nada da mãe desesperada, matando os filhos, depois tendo que buscar os filhos, né, para pagar pelo que ela fez, então de onde veio isso? Bom, com a colonização do México, né, pelos espanhóis, os invasores espanhóis chegam e eles ficam sabendo dessas histórias, mas, claro, as referências culturais dos espanhóis são outras. Quais são elas? Bom,
Algumas delas, muito importantes, são cristianismo, e a outra são as referências culturais gregas, dentre elas teatro grego. Dentre as muitas peças de teatro grego, temos Medeia, que é uma peça escrita pelo Eurípides, que trata de uma mulher enlouquecida, né, pela traição do marido, que está deixando ela por uma mulher mais jovem, por uma princesa. E Medeia tinha sacrificado muito para estar com Jasão, né, que é o marido que está deixando ela. E nessa forma de vingança ensandecida, ela mata os próprios filhos. Então, os europeus chegam, veem a história dessa deusa que anda de branco pelas ruas, chorando, né, representando as mulheres que morrem no parto, e colocam essa referência grega. Daí vai nascer a chorona, que a gente conhece, né, a mulher que mata os próprios filhos e que depois, como forma de pagar esse ato terrível, tem que voltar para buscar as almas dos filhos dela. Então, a gente começa com uma divindade asteca, Cihuacóatl, e termina com uma fusão entre ela e uma personagem do teatro grego, dos mitos gregos, que é Medeia. Então, a gente tem aí uma influência grega numa lenda mexicana, numa lenda do Novo Mundo, né? Inclusive, por outras pesquisas que eu fiz, eu vi que o Brasil e outros países da América Latina têm as suas versões da Chorona, dessa mulher que aparece na rua, né, procurando por uma criança, lamentando. Então, parece que é um elemento recorrente. Mas é a Chorona do México que foi influenciada por Medeia de Eurípides. Então, a Grécia Antiga vindo de lá atrás para influenciar uma coisa da qual até hoje a gente fala, né? Uma figura que está cada vez mais conhecida, que é a Chorona, a figura da mulher que, num ato de desespero, de vingança, mata os próprios filhos e que depois tem que purgar esse pecado, né? Tem que pagar pelo crime. Então, para você que acha que a antiguidade ficou só na antiguidade, esqueça, ela está aí das mais variadas formas, das mais surpreendentes formas. Então, a gente tem Medeia na figura da Chorona, até hoje. Bom, gente, eu achei isso incrível, tinha que compartilhar com vocês, né, teatro grego, numa lenda mexicana, na forma como essa personagem, que é a Chorona, foi sendo construída. Dizem que hoje ela ainda anda por aí, só que não nos rios e lagos, né, que são áreas mais afastadas. Hoje ela anda pelas rodovias, assombrando as pessoas. Mas, enfim, tem outras miscelâneas malucas aí que vocês gostariam que eu falasse, que vocês conhecem, né? Que a gente acaba achando a Grécia aqui e ali dos jeitos mais inusitados. Ponham aí nos comentários, assistam Monstrum, que é uma playlist muito legal, que não é aquela coisa de mitologia que vocês estão acostumados a ver. Aconteceu isso na história, pronto, acabou. Não, o que influenciou para que essas histórias fossem feitas, né? O que tinha na sociedade, no caso dos astecas ou dos gregos antigos, que fez com que essa história se formasse, né, de onde vem a ideia da mulher que assassina os próprios filhos, no caso, e como diferentes elementos contribuem para que as histórias que a gente conhece sejam formadas. Tem muita coisa que vai aí, viu? Muito mais do que a gente imagina, elementos culturais, sociais, às vezes até econômicos. É uma playlist bem diferenciada, do México até a Islândia, passando pela Austrália, Estados Unidos dos dias atuais. Está mais do que recomendado. E eu vou ficando por aqui na nossa estreia dessas miscelâneas. Vejo vocês na próxima. Tchau!